O pH, ele vai nos dar uma ideia acerca da acidez ou da basicidade de um meio, que também é chamada de alcalinidade. Ele pode variar de 0 a 14. Quanto mais próximo do zero, mais ácido é um meio. E quanto mais próximo do 14, mais básico ou alcalino é um meio. Um meio que possui pH igual a 7, ou pHs próximos de 7, é um meio neutro. pH igual a 7, a gente tem um meio neutro. pH menor que 7, nós temos um meio ácido. E pH maior que 7, nós temos um meio básico. E o pH ele pode ser medido através de um pH-metro, que nos fornece valores mais exatos acerca do pH de um meio. Então, ele vai nos fornecer valores de pH. E outra forma de se verificar a acidez ou a basicidade de um meio é através dos indicadores ácido-base, que são substâncias que apresentam uma certa coloração em uma certa faixa de pH e uma coloração diferente em outra faixa de pH. A fenolftaleína, por exemplo, é incolor em pH menor do que 8,2 e rosa em pH maior que 10,0. Já o ácido de bromotimol é amarelo em pH menor que 6 e azul em pH maior que 7,6. Nesses intervalos de uma cor e outra, entre 6 e 7,6, por exemplo, nós temos uma coloração intermediária. Nessa simulação de pH, nós temos um aparelho que funciona como uma espécie de pH-metro, que vai nos fornecer o valor exato do pH do meio em que se está estudando. E ela também vai indicar a coloração que o indicador tornassol teria se ele entrasse em contato com o meio que nós vamos ter aqui. Então, por exemplo, a água, geralmente a água é neutra. Ela tem o pH igual a 7. Já outros meios, por exemplo, o sabonete. O sabonete vai ter um pH igual a 10. Portanto, seria um meio básico. Então, percebam que o indicador ele se aproxima mais da cor azul e também se aproxima mais do número 14. Então, a gente tem aqui um meio básico, alcalino. Já um suco de laranja tem um pH igual a 3,5. Então, a cor do indicador já se torna mais próxima do rosa. A gente tem um meio ácido. A terceira função inorgânica que nós vamos estudar são os sais. Os sais são compostos iônicos resultantes da reação química entre ácidos e bases. Essas reações são chamadas de reações de neutralização. Então, por exemplo, uma reação entre hidróxido de sódio e ácido clorídrico resulta no sal cloreto de sódio e água. Outra reação, hidróxido de potássio e ácido iodídrico, resulta na formação do iodeto de potássio mais água. Reação entre hidróxido de alumínio e ácido sulfúrico resulta na formação de sulfato de alumínio e água. E a reação entre amônia e ácido clorídrico resulta na formação do cloreto de amônio. Percebam que na maioria dessas reações ácido-base, a gente vai ter como resultante um sal e água. Então, a água ela sempre vai estar presente, exceto na reação com amônia. Esses sais eles podem ter caráter ácido, básico ou neutro, e seu caráter é definido pela força dos ácidos e das bases que lhe deu origem. Então, por exemplo, uma combinação de ácido forte com base forte resulta num sal neutro. Se nós dissolvermos esse sal na água, o meio vai atingir um pH igual a 7. Se nós combinarmos um ácido forte com uma base fraca, a gente vai ter um sal ácido. Então, se a gente pegar esse sal e dissolver ele em água, a gente vai ter um meio com um pH menor que 7. Se nós combinarmos um ácido fraco com uma base forte, a gente vai ter como resultante um sal básico com pH maior que 7, quando misturado em água. E se nós misturarmos um ácido fraco com uma base fraca, aí já vai depender da força de cada um deles, né? Se o ácido for mais forte, for um tiquinho mais forte que a base, a gente vai ter um sal ácido. Agora, se a base for um tiquinho mais forte que o ácido, a gente vai ter um sal básico. Como a gente pode nomear os sais? O nome de um sal é sempre dado pelo nome do ânion, que é derivado do ácido, que deu origem ao sal, mais o nome do cátion. Se um ácido cujo nome termina em hídrico, o nome do ânion que compõe o sal terminará em eto. Então, por exemplo,
o ácido clorídrico dá origem a ânions cloreto. Agora, se um ácido cujo nome termina em ico, o nome do ânion que compõe o sal formado terminará em ato. Então, por exemplo, o ácido sulfúrico origina ânions sulfato. Se um ácido cujo nome termina em oso, o nome do ânion que compõe o sal formado terminará em ito. Então, por exemplo, o ácido nitroso origina ânions nitrito. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos o CuCl2. Ele é formado a partir da reação do ácido clorídrico com o hidróxido de cobre 2. Portanto, seu nome é cloreto de cobre 2. Lembrando que o 2 se refere à carga do cobre, que é um elemento que pode ter sua carga variável. A gente pode encontrar o cobre tanto com carga 1+, quanto com carga 2+, como é este caso. Nesse segundo exemplo, nós temos o Al2SO4 3. Ele é formado a partir da reação do ácido sulfúrico com o hidróxido de alumínio. Portanto, seu nome é sulfato de alumínio. E no terceiro exemplo, nós temos o KNO2. Ele é formado a partir da reação do ácido nitroso com o hidróxido de potássio. Então, seu nome é nitrito de potássio. Os óxidos são substâncias compostas por oxigênio ligado a outros elementos, exceto ao flúor. Podem ser classificados em óxidos moleculares e óxidos iônicos. Os óxidos moleculares ocorrem quando há oxigênio ligado a ametais por ligação covalente. Então, por exemplo, o CO2, o CO, N2O, NO, SO2. Já os óxidos iônicos ocorrem quando há oxigênio ligado a metais por ligação iônica. Por exemplo, MgO, K2O, CuO, Fe2O3, entre outros. A nomenclatura dos óxidos é feita da seguinte maneira. Para óxidos moleculares, nós utilizamos prefixos que se referem ao índice de cada elemento da fórmula do composto. Então, mono indica 1, di 2, tri 3, tetra 4 e penta 5. Então, por exemplo, o CO é monóxido de carbono. CO2, dióxido de carbono. SO2, dióxido de enxofre. SO3, trióxido de enxofre. N2O, monóxido de dinitrogênio. N2O5, pentóxido de dinitrogênio. Já para os óxidos iônicos, o nome é dado da seguinte maneira. É o nome palavra óxido, mais o nome do cátion do metal que acompanha esse óxido. Então, por exemplo, aqui a gente tem o Fe2O3, que é o óxido de ferro 3, o BaO, que é o óxido de bário, e o K2O, que é o óxido de potássio. E os óxidos, eles podem ter caráter ácido, básico, neutro ou anfótero. Os ácidos, eles vão ter caráter ácido. Os óxidos ácidos possuem caráter ácido e quando reagem com a água dão origem a ácidos. Então, por exemplo, o CO2, quando reage com a água, forma o ácido carbônico. Os óxidos básicos possuem caráter básico e quando reagem com a água dão origem a bases. Então, por exemplo, quando o MgO reage com a água, forma a base hidróxido de magnésio. Já os óxidos neutros, eles não reagem com a água, tampouco vão atuar como ácidos ou bases. Os exemplos desses óxidos são o monóxido de carbono e o monóxido de nitrogênio. E já os óxidos anfóteros, eles podem atuar tanto como ácidos, se estiverem em meio básico, quanto como bases, se estiverem num meio ácido. E exemplo desses óxidos é o óxido de zinco, o óxido de estanho e o óxido de alumínio. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de funções inorgânicas. Quaisquer dúvidas que vocês tenham, vocês podem mandar pelo meu e-mail. E até a próxima aula.